Deus. Os irmãos estão, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma alegria estar aqui novamente. Deus abençoe a pastora Luana. Deus abençoe o pastor Edivaldo, sua esposa, a pastora Vanessa. Todos os irmãos de Mogi Moderno, pelo carinho, pela paciência. Mês passado era para estarmos aqui, né? Mas não foi possível, de última hora. As crianças em casa são uma bênção, são muito unidas, né? Quando fica doente uma, já passa para o outro, entendeu? E foi uma semana de muitas lutas, mas de muitas bênçãos do Senhor, de cuidado, amém? Quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 6, dentro desse tema tão especial que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, porque a igreja, nesse momento da sociedade, com voz profética, está declarando a bênção sobre a família, a bênção sobre os nossos lares, né? Nós vemos que o mundo, como a Bíblia diz, jaz no maligno, num período tão conturbado. Vemos que muitos valores estão sendo distorcidos, mas nós confiamos na palavra do Senhor. Nosso fundamento é o Senhor. E por isso nós estamos declarando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa família, né? E eu venho nessa noite com muita alegria falar sobre esse tema, que é um tema tão precioso, né? Família. Família nasceu no coração de Deus. A primeira instituição que foi criada por Deus foi a família. Lá no Éden, quando Deus criou Adão, viu que não era bom ele andar só, fez a sua companheira, deu-lhe filhos, né? E a sociedade, a célula mãe da sociedade é a família. Se na sociedade não houver família, não existe sociedade organizada. Por isso que nós estamos aqui em voz profética, declarando que o Senhor é o Deus da nossa família. Amém? E também levantados para abençoar a outras famílias também. 2 Samuel, no capítulo de número 6. Versículo de número 9 ao versículo de número 12. 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Vemos um texto muito conhecido de todos nós, mas de grande importância, né? Fala sobre um símbolo muito essencial no Velho Testamento, que era a Arca do Senhor. Vemos que a Arca do Senhor, ela foi dada por Deus a Moisés, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, 10 a 22, eu não vou ler agora para ganhar tempo, para simbolizar a presença de Deus no meio do povo. Quando Deus, né, estava fazendo tabernáculo, veio ali tantos elementos, dentre eles a arca que Deus direcionou Moisés a fazer, deu tudo o que era necessário, né, as orientações para que pudesse confeccionar a arca. E a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E dentre os elementos que estavam na arca, eu quero destacar com você aqui esses 3 elementos tão importantes. Que primeiro elemento foi as tábuas da lei. Está lá em Êxodo, capítulo de número 25 e o verso de número 16, quando Deus, ele orienta Moisés. Fala assim, olha, o que vai ser colocado dentro da arca?
Êxodo 25, verso de número 16, que diz assim: então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Então, o primeiro elemento que foi colocado dentro da arca foi as tábuas da lei. Para nós hoje, as tábuas da lei é a palavra do Senhor. É um dos elementos mais importantes, né? A palavra de Deus. E o salmista fala no Salmo 119, verso de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A presença de Deus nunca vai faltar a palavra do Senhor. Aleluias. E também dentro da arca do Senhor foi colocada a vara de Arão. E esse texto é tão interessante quando fala-se da vara de Arão. Fala da vara que floresceu. Está em Números, no capítulo de número 17 e o versículo de número 10. E disse o Senhor a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Por que a vara de Arão? Se nós recapitularmos a história, no capítulo 16 de Números, fala que houve uma rebelião no meio do povo de Israel. As famílias de Corá, Datã e Abirão levantaram questionamento contra a liderança de Arão e Moisés frente ao povo. Eles desafiaram Moisés, desafiaram Arão, questionaram a liderança. E quando eles vão e questionam a liderança de Arão e Moisés, vemos que o Senhor os repreende fortemente. Tanto que a Bíblia diz que Moisés ele orou ao Senhor, falou: Senhor, que o Senhor, fala no capítulo 16 e a partir do versículo de número 28, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de falar tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu, e a sua boca, e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá, e com todos os seus bens, desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam, e a terra se fechou-se sobre eles, e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E o Senhor disse a Moisés: dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários entre os restos fumegantes e espalhem as brasas, porque os incensários são santos. Aqueles que estavam questionando a liderança foram engolidos pela terra. Mas não parou aí a prova do Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo de número 17, e vemos aqui que o Senhor pediu para que cada um das 12 tribos colocassem as suas varas, colocasse os seus nomes, e a vara que florescesse, aquele seria o líder na nação. E mais uma vez o Senhor confirmou Arão como líder, porque foi a única vara que floresceu. O que isso quer dizer dentro da arca do Senhor? Que todos aqueles que servem ao Senhor têm que estar debaixo da liderança. Não pode se levantar contra o seu líder, aquele a quem o Senhor estabeleceu à frente do povo. Todos aqueles que servem a Cristo têm que estar debaixo de autoridade, porque a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus, e isso é muito sério, porque nós, como falamos
da nossa geração, vemos que muitos têm se perdido. Muitos estão perdendo o temor ao Senhor, temor àqueles a qual Deus os estabeleceu como líderes e pastores. Tenha cuidado com isso, porque a bênção de Deus não opera na rebelião, a bênção de Deus opera na obediência à sua palavra. E o outro elemento que estava dentro da arca foi o vaso de ouro contendo o maná. Está lá em Hebreus capítulo de número 9 e o verso de número 24. Hebreus 9, 24 fala também desse elemento tão importante que foi colocado dentro da arca do Senhor. Hebreus 9, verso 4, onde se encontravam no altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Por que o vaso de ouro com maná? Fala da providência de Deus no deserto. Para o povo nunca se esquecer que Deus sempre enviou a providência, o que era necessário, e o povo nunca passou necessidade no deserto. Por isso que o que estava dentro da arca era sagrado. Tinha um símbolo muito importante. E é tão interessante isso que Davi, quando fala em 2 Samuel, no capítulo de número 5, ao assumir o trono, porque Davi, ele recebeu a bênção, a unção na sua adolescência. Ele recebeu a unção do Senhor, mas ele não tomou posse do trono. Ele viveu algumas situações antes de assumir o trono de Israel. E no capítulo de número 5 fala que quando Davi, ele tornou rei, ele tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Está em 2 Samuel 5, verso de número 4. E assim que Davi assume o reinado, a primeira ação de Davi é ir em busca da arca do Senhor, nosso Deus. Davi, ele tinha consciência de que para que o seu reinado fosse próspero, fosse um reinado abençoado, ele deveria ter a presença de Deus no seu reinado. Então a primeira missão de Davi após assumir o trono é em busca da arca de Deus. Sabe por quê? Porque Davi já tinha experimentado da providência de Deus sobre a sua vida e em muitos livramentos. Ele sabia que essencial para a sua vida era ter a presença de Deus no seu reinado. Sabe por quê? Porque lá em 1 Samuel 17, do verso 34 ao 36, fala que quando ele vai enfrentar Golias, Davi, ele testemunha Saul, porque todos questionaram, mas como você vai enfrentar o gigante? Como você vai enfrentar a Golias? E ele fala assim, olha, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e pegou-se ali a sua ovelha, mas eu não ataquei o leão de frente. O Senhor me orientou a pegar a sua barba, após pegar a ovelha, e pudesse matá-lo, porque ele não teria mais reação, porque a presa já estava na sua boca. E da mesma forma foi com o urso. Deus deu uma estratégia para ele tirar a ovelha das mãos do urso e matar aquele urso. Ele sabia que Deus já havia o orientado em algumas dificuldades, e eu creio que aqui, todos nós, em um momento, fomos socorridos pela presença de Deus. Deus nos deu uma saída, Deus nos deu um caminho, aleluia. E Davi sabia que era essencial para o seu reinado a presença de Deus. E o que ele vai fazer? Vou em busca da arca. Eu preciso resgatar essa arca. E é interessante que ele vai em busca da arca, que ele derrota os filisteus e vai buscar a arca do Senhor. Isso está em 1 Samuel 5, do versículo 17 ao versículo de número 26. E derrotando os inimigos, ele buscou a presença do Senhor. E é interessante que para nós buscarmos a presença de Deus, temos que derrotar alguns inimigos. E às vezes ele está dentro de nós. Falta de fé, falta de ânimo, falta de esperança. Nós temos que derrotar alguns inimigos
para ir em busca da presença do Senhor. E a Bíblia diz que Davi reuniu seus melhores homens e foram até a casa de Abinadab. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 1, versículo de número 2. E os homens de Quiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca. A arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Olha, a arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. E a Bíblia não diz mais nada do que aconteceu na casa de Abinadab. Nós não vemos relatos que na casa de Abinadab houve milagres. Nós não vemos que na casa de Abinadab houve alguma mudança. Sabe por quê? Porque eles se acostumaram com a presença da arca dentro da casa. Eles se acostumaram a ver aquela arca, aquele ornamento tão lindo dentro da casa. Viram apenas como um objeto. E é duro isso, quando o servo do Senhor, o cristão, ele se acostuma apenas a vir à igreja, apenas a ter a sua Bíblia na sua casa. Tem algumas Bíblias que estão abertas lá no Salmo 91, como se aquele salmo fosse trazer proteção à casa. O que traz proteção à casa é sua intimidade com Deus, seu relacionamento com Deus. É pegar aquela Bíblia e ler, orar dentro da sua casa, profetizar a bênção do Senhor. Não é ter uma Bíblia apenas guardada na sua casa. Isso não traz nada. O que traz é o seu relacionamento com o Senhor. Abinadab ficou lá 20 anos a arca e não vemos um testemunho daquela casa. Muitos têm se acostumado. Muitos têm se acostumado com os símbolos, com os ornamentos. Muitos têm se acostumado e não têm visto mais o agir do Senhor. Infelizmente. Ficou 20 anos. Mas vemos que um homem, segundo o coração de Deus, falou assim: olha, para o meu reinado eu preciso dessa arca. E ele vai em busca. Chegamos no capítulo 6 de 2 Samuel. E Davi, do seu jeito, vai levar a arca para a cidade de Davi. Porém, na condução, no trajeto, houve alguns problemas naquela arca, no transporte da arca, ao ponto de alguns se entristecerem. A arca balançou naquele carro de boi e o homem foi estender as mãos. E Deus o feriu e o matou, porque não é de qualquer jeito que poderia estar diante da arca do Senhor. Isso está no verso de número 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzar por o seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo. Davi ficou contrariado, verso 8, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzar. Aí chega no verso 9 que eu li com os irmãos. Naquele mês de Davi teve medo e perguntou ao Senhor: como eu vou conseguir levar a arca? Por isso Davi desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ao invés disso, levou-os para a casa de Obed-edom de Gate. Levou para a casa de Obed-edom de Gate. E aqui, eu quero ser muito breve nessa mensagem. A casa de Obed-edom era o lugar mais improvável de deixar aquela arca. Assim como Deus, ele é tão maravilhoso que ele está falando desde a abertura deste culto. Assim como o texto lido da prostituta Raabe, como que Deus poderia livrar, mas é uma prostituta. A Bíblia diz que o Senhor Jesus diz que ele veio para os doentes e os enfermos, ele não veio para os sãos. Ele não veio para quem é muito certinho, ele veio para a gente mesmo, que precisava de um milagre, que precisava de uma restauração. Obed-edom, Obed significa servo.
Edom, que é da descendência dos edomitas. Quem eram os descendentes dos edomitas? Era da linhagem de Esaú, inimigos de Israel. Geteu de Gate, sabe de onde? Da terra de Golias. O mais improvável dos homens foi aonde a arca ficou. Muitos poderiam dizer, mas vai deixar aqui, ele era inimigo nosso. Mas como que a presença de Deus pode ir na minha casa com todos os meus defeitos, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas? Meu pai não é pastor, minha mãe não é pastora, eu não sou um missionário, eu não sou um eloquente, nós não somos, mas é a misericórdia de Deus que entra no nosso lar e na nossa família. Aleluias! Ora, fomos desprezados pela sociedade, muitos foram desprezados porque julgavam, porque nós não somos de uma linhagem real, nós não temos o sangue azul, a nossa família não é próspera, mas é essa família que o Senhor quer salvar, quer restaurar, Ele quer entrar na sua casa e fazer tudo de novo novamente. O Senhor tem uma nova esperança nessa noite. Aleluias! O Senhor não veio para os perfeitinhos, o Senhor não veio para aqueles que falam muito bem, que são poliglotas, não é nada disso. O Senhor veio para os limitados, para os que estão cheios de falhas e defeitos. O Senhor, Ele veio realmente buscar e salvar aqueles que haviam se perdidos. Aleluias! Quem estava entrando naquela casa era a presença de Deus. Quem estava entrando naquela casa não era um ornamento, não era uma peça de enfeite para ficar no meio da sala, era a presença do próprio Deus que estava entrando na casa deste homem. Aleluias! Quando fala que a presença de Deus estava entrando lá, aleluia, e a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Eu acredito que esse homem pudesse entender que era aquela oportunidade para mudar a sua vida e a sua história. Porque ele viu o que Deus fez com aqueles que eram da sua terra, com Golias. Ele estava vendo como Raabe viu os feitos de Deus ao seu redor. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Mas quando a arca vai entrando na sua casa e fala assim, hoje é a chance de mudar a minha história. Porque quando entra a presença de Deus, entra a palavra. Quando entra a presença de Deus, entra a liderança do Senhor. Quando entra a presença de Deus, entra a providência dos céus para as famílias. Era isso que tinha dentro da arca, tinha palavra, tinha liderança e tinha providência. Eu quero fazer um apelo a você nessa noite, que está ouvindo essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ponha seu lar e a sua família debaixo de uma liderança. Em nome do Senhor Jesus. Nós não somos o dono da razão. Nós temos que estar debaixo de autoridade. Porque isso, o reino de Deus é organizado, irmãos. O reino dos céus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Há uma batalha espiritual. E o reino de Deus é organizado. E nós temos que entender que temos que entrar pelo caminho da palavra. Estar debaixo da liderança para viver a providência do Senhor. E a arca do Senhor entrou ali. E ficou 3 meses na casa deste homem. 3 meses apenas. Eu não sei como era a fachada dele, da casa. Eu não sei como eram as suas terras. Mas há algumas coisas que nós podemos aqui observar e pesquisando a gente começa a entender e compreender um pouquinho. E a Bíblia diz, e o Senhor abençoou e toda a sua família.
Quando a arca chegou na casa de Obed-edom, as suas terras, a sua plantação era estéril. Ele plantava e não conseguia colher nada. Ele cultivava e nada dava fruto. Ele plantava, arava a terra, preparava tudo, lançava semente e não conseguia colher nada. Isso é tão interessante que quando nós olhamos a palavra do Senhor, 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículo de número 4, versículo de número 5. Deixe aberta a sua Bíblia aí que vamos ver o desfecho de Obed-edom. Esse homem plantava e não colhia. A sua esposa estava estéril, ele não possuía filhos. Mas quando a arca de Deus entra na sua casa, e ele vê a chance, a oportunidade que ele estava tendo naquele momento, ele falou: não, eu vou agora aproveitar essa oportunidade para mudar a minha vida. Eu acredito que ele se uniu à sua esposa naquele ato, e eles ficaram ali no entorno da arca, cuidando da arca do Senhor. Eu creio que ali, na presença de Deus, eles depositaram as suas angústias, depositaram as suas decepções, depositaram as suas necessidades, toda a sua vergonha, tudo aquilo que eles passaram durante muitos anos. Eu creio que eles depositaram diante do altar do Senhor. E eu creio que ali Deus viu um coração quebrantado e um espírito contrito, voltado à arca, voltado à presença de Deus. Eu creio que ali o Senhor os visitou poderosamente, sabe por quê? Porque as terras de Obed-edom começaram a produzir, começaram a dar fruto, aleluia. O seu gado que era estéril começou a produzir, começou ali a nascer o gado, começou ali as vacas a ficar gestantes, ficar grávidas de bezerros, e ali tudo começou a mudar dentro da casa de Obed-edom. Sabe por quê? A Bíblia está dizendo que Deus abençoou tudo o que Obed-edom possuía. Deus abençoou todas as coisas. A sua mulher que era estéril, aleluia, ela teve 7 filhos, está lá em 1 Crônicas 26:4, do 5 ao 8, o nome de todos os seus filhos. Ela foi mãe de filhos, ela foi abençoada, ela foi visitada pela presença de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, a presença de Deus, ela vem para abençoar completamente a nosso lar, a nossa família. A bênção de Deus não é pela metade, como a Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que você veio depositar na presença de Deus nessa noite? O que você veio orar e interceder por sua família? Porque o Senhor está aqui para operar. Nós já oramos uns pelos outros, nós já declaramos o louvor. Olha, declare esse vale de ossos secos. Você não vê mais nenhuma expectativa, mas Deus vem trazer a sua presença aqui nessa noite para mudar a sua história. Obed-edom era conhecido por sua descendência, por sua triste história, mas a presença de Deus estava entrando naquela casa. Eu não sei quem você foi no passado, mas Deus quer escrever uma nova história na sua vida e na sua família a partir de hoje. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, aleluias, aleluias. Muitos estavam vendo a mudança física, mas Deus, Ele trabalha no profundo. Quando eu pedi para você abrir em 1 Crônicas 16, 4 e 5, fala que Davi nomeou dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor,
fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vindo em seguida, depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitatias, Eliabe, Benaia, olha quem apareceu aqui, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Obed-edom foi nomeado levita da arca do Senhor. Obed-edom, ele não foi só curado do seu passado, mas Deus dá a ele uma nova história. Deus dá a ele um nome que era totalmente contrário ao povo de Deus, faz dele um levita, para tocar diante da arca do Senhor, para estar diante da arca de Deus. Sabe por quê? Porque ele foi o testemunho real do que Deus pode fazer no seio de uma família. Quando fala, a Bíblia diz, o Senhor abençoou e toda a sua família. Olha o verso 12, que maravilhoso. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Aleluias. Muitos passavam em frente à casa de Obed-edom. Pode ser que a sua casa estava meio feia, meio suja, à beira da estrada, o seu telhado um pouco caído, e diziam: olha, quem mora aqui é um inimigo de Deus. Mas passou-se um mês que a arca estava lá, passou: nossa, essa casa está diferente. Estou vendo a diferença nessa casa, o que está acontecendo ali dentro? Passou-se o segundo mês, nossa, que casa bonita, quem será que está morando aí agora? Olha, que plantação abençoada, o que está acontecendo aí dentro? O que aconteceu com essa casa? Veio o terceiro mês, olha, descobrimos o que aconteceu, a presença de Deus entrou no meio dessa família. Por isso que as coisas estão diferentes aí. Olha, onde brigava, ninguém está brigando mais. Sabe por quê? Porque a presença de Deus entrou no meio da família. Aleluia. Onde tinha brigas, confusões, havia tantas coisas que desagradavam a Deus, agora é diferente, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, se tornou um lar. O que é um lar? Lar, lugar de alegria e de refrigério. Aleluia. Aleluia, se tornou ali um lugar de bênção. Meu Deus, o que aconteceu? A presença de Deus entrou no meio daquela família. E estão testemunhando, disseram uns para os outros: olha, você viu o que aconteceu na casa de Obed-edom? As coisas mudaram lá. E foram chegar ao rei e dizer: rei, o senhor não sabe o que aconteceu? O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, porque nós deixamos a arca lá. E a Bíblia está dizendo que Davi disse: olha, aleluia, então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Aleluias, aleluias. Davi ficou muito feliz por aquilo que Deus estava fazendo naquele lar, naquele lugar. E eu quero dizer uma coisa: não existe coincidência. Quando Deus escolhe um lar e uma família, o inimigo pode lutar, pode pelejar, pode colocar até uma pecha, um nome pejorativo naquele lugar. Mas quando a presença de Deus entra, meu irmão, minha irmã, a história muda. A história muda. Aleluias. Aleluia. E Deus essa noite está visitando os lares. Está dizendo aqui a mães e pais: olha, se você está preocupado com o seu filho, com a sua filha, descanse o coração, porque eu estou com as mãos estendidas, dele ou dela cuido eu. Aleluia. É meu escolhido, é minha escolhida, eu tenho uma obra, aleluia, no tempo certo eu vou fazer aquilo que me apraz. Aleluias. Aleluia. Aos casais,
descanse o seu coração quanto aos seus projetos, aleluia, permaneça firme e fiel na presença de Deus, porque no tempo oportuno o Senhor realizará a sua obra, aleluias, porque o que nós estamos contando aqui, não é algo que alguém inventou, isso é um testemunho real, do que Deus realizou quando entrou no seio de uma família, aleluias, aleluia, e testemunharam daquilo que Deus estava fazendo na casa de Obed-edom, testemunharam, aleluias. Se fosse olhar para o meu passado, da minha família, nós não iríamos muito longe, mas quando Deus entrou lá, as coisas mudaram, aleluias, as coisas mudaram. Eu não nasci no berço cristão, mas eu fui logo na minha adolescência para a casa do Senhor. Meu pai veio de uma família católica, minha mãe também, mas eles viram que precisava de alguma coisa a mais para a família, e quando eles entraram pela porta da casa do Senhor, porque tinha um amigo do meu pai, que amava muito a meu pai, e falava sempre, olha, Gica, você precisa ir para a igreja, porque Deus tem uma obra na sua vida. Ele nunca entendeu isso, até que ele pisou no santuário do Senhor, aleluia. Por isso eu digo com muita alegria, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Você pode declarar isso também, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, aleluias. Pela bondade de Deus, sou o único ministro da minha família. Meu pai não é pastor, mas é um grande homem de Deus. Minha mãe também não é pastora, mas é uma grande serva do Senhor. Não importa de onde você veio, não importa de onde você é, Deus, Ele tem projetos especiais para cada um de nós. Por isso, não olhe de onde você veio, mas olhe para a cruz, porque o seu projeto de vida está lá, o projeto de vida da sua família está lá, aleluia, e Ele se entregou por nós, para escrever um novo tempo, uma nova história, e que possamos testemunhar desse amor, aleluia. Por isso, nunca perca a esperança, mas leve a presença de Deus para a sua família, leve a presença de Deus para o seu lar, sempre que puder, leia a palavra lá mesmo. Ah, mas eles não estão me escutando. Você que pensa, a obra é do Espírito Santo de Deus. Sempre ore pelos seus filhos, mesmo que ele estiver dormindo, mãe e pai, coloque as mãos na cabeça e ore, os abençoe, aleluia, porque é a presença de Deus no seu lar, é através dos pais. Ore mesmo, filho, mas meu pai, mas filho, você que o seu pai ainda não é convertido, coloque os louvores mesmo dentro da sua casa, mesmo que às vezes, inconscientemente, você seja chamado a atenção, mas nunca deixe de declarar o nome do Senhor. Procure com sabedoria, porque a presença de Deus está entrando através da sua vida no seu lar, no seio da sua família, aleluias. Nós nunca saberemos como será o agir do Senhor, mas Ele vai usar meios e caminhos para nos abençoar. Não desista da sua família, em nome de Jesus, não desista da sua família. Sabe por que o inimigo, o diabo, quer destruir as famílias? Porque ele não tem uma família. Ele quer destruir as famílias, porque ele não tem mais uma família. E ele sabe o valor de uma família que está aos pés de Cristo Jesus. Por isso, não desista. E outra, não se culpe por nada. Faça apenas a sua parte. Ore, interceda, clame. Faça a sua parte, porque o agir vem do Senhor. Aleluias. E o Senhor vai te dar sabedoria e estratégia para que você também testemunhe daquilo que Deus vem fazendo no seu lar, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Nós já oramos uns pelos outros,
pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Mas eu quero, junto com você, neste momento, orar de uma forma especial. Não por nós, que nós já oramos uns pelos outros, mas agora, ore pela família que Deus está colocando no seu coração. Pode ser do seu local de trabalho, pode ser da sua vizinhança, seja de onde for agora. Porque você já está abençoado. Você que já está aqui, nós já oramos uns pelos outros, nós já estamos abençoados. Mas agora nós vamos orar por aquele a qual Deus colocou no nosso coração. Ore agora, com fé, porque Deus vai entrar também naquele lar, naquela família, e você vai se lembrar dessa noite que você orou e intercedeu por eles. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, Senhor, da Tua igreja e da Tua palavra aqui ministrada, Senhor, eu quero colocar, ó Deus, nosso coração diante de Ti. E o Senhor nos direciona neste momento a orar por uma família que não está aqui, ó Pai. E eu venho Te pedir, Senhor, venha Deus visitar agora, Senhor, uma família tão especial, tão amada, Pai, e que está, Senhor, passando dias difíceis, ó Deus. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, para a Tua glória, pelo Teu poder, ó Deus. Vem agora entrar nesse lar, nessa família. Vem entrar agora pelo poder do nome de Jesus. Assim como a arca entrou na casa de Obed-edom, e o Senhor mudou todas as coisas naquela casa. Eu sei que muitos, Senhor, para muitos não há esperança, mas eu sei que o Senhor pode entrar e mudar uma história, mudar um lar, uma família. Vem agora, Senhor, libertando, ó Deus, libertando dos vícios, ó Pai, libertando, Senhor, de todo mal, de toda confusão. Repreenda a fúria do adversário, vai trabalhando, Senhor, vai restaurando, curando, trazendo uma nova história, trazendo novos dias, trazendo, Senhor, a Tua presença, Pai, no seio desse lar e dessa família. Pai amado, Pai querido, a Tua igreja está orando, intercedendo. Enquanto a Tua igreja clama, o Senhor responde, o Senhor opera. E eu Te peço, Senhor, opere milagre, com sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus eu Te peço, Pai, trabalhe, Senhor, poderosamente, porque o Senhor é o Deus da família. O Senhor é o Deus que escreve, aleluia, o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus, Deus da família, confiamos em Ti, no Teu poder e no Teu agir para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo
que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei. Sai de sua tenda, ó filho meu, e eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos eram para ti, filho meu, minha será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei. Levante a sua voz, uma nova história Deus tem. Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. O Senhor abençoou a casa de Abraão, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e nesta noite o Senhor abençoa a tua casa, a tua família, aleluia, glória a Deus, com uma nova história, né, pastor? Com uma nova história, recebe aí, uma nova história de Deus para a tua família, uma história de milagre, né? De poder do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Queria que você estendesse as suas mãos aqui, tem algumas fotografias aqui, pedir para o pastor Edivaldo vir aqui orar. Nós vamos abençoar esta família, amém? E todas as famílias dos irmãos que estão nos acompanhando. Pai, nós, em nome de Jesus, queremos entregar diante do Senhor esta família, declarando, Pai, que é uma família bendita do Senhor, uma família, ó Deus querido, que já recebeu a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, Senhor, a bênção, Deus, de uma nova história, a bênção de um novo tempo. Nós oramos para que a Tua presença nesse lar possa mesmo transformar todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Que esse lar seja um lugar de manifestação do Teu poder, que esta família possa viver debaixo da liderança do Senhor, governados pela Tua palavra,
abençoados por toda a provisão do Senhor, vivendo os teus milagres a cada dia e testemunhando do teu poder. Nós abençoamos cada família neste lugar e declaramos a tua bênção sobre os nossos lares, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu creio e eu recebo, né? Em nome de Jesus. Saí daqui nesta noite com muita alegria no coração, né? Delícia, quando Deus nos abençoa de uma forma tão gloriosa assim, né? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Egilson, bênção demais, né? Como sempre, Deus continue te usando e abençoando a sua família também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final. Domingo nós estaremos aqui às 18 horas, né, no culto para as famílias, culto evangelístico, as boas novas, uma mensagem de esperança. Não, acho que esse post é antigo, né? Esse é antigo, Natan. É o culto da família, né? Das famílias virem para a casa do Senhor, adorar o Senhor, receber uma palavra. Então venha, né, para ser abençoado pelo Senhor. Domingo é o dia do Senhor, né, irmão? Dias que a gente tem oportunidade, né? Muitos aí que trabalham durante a semana, de estar na casa do Senhor. Então não perca essa oportunidade, né? A Bíblia diz que um dia a porta estreita vai fechar e a gente não vai ter mais oportunidade. Hoje nós temos de estar na presença do Senhor, das 18 às 20 horas, é apenas 2 horas, né? Do seu domingo aí, para que você receba uma palavra de Deus e seja abençoado a semana inteira na presença do Senhor. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que é em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, hoje para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.